historiador, como professor de história de vocês também conheço. Qual é o teu nome, professor? Professor Guilherme, né? Outros professores certamente também conhecem. Nós temos todo um trabalho em cima de várias questões de Brusque, mas a minha especialidade mesmo é imigração polonesa e presença afrodescendente em Brusque. Quando a gente fala em presença afrodescendente, as pessoas dizem assim, mas como assim? É os baianos? Não, não é os baianos. Nós vamos falar de baiano também, mas não tem a ver com baiano. Tem a ver com a presença de afrodescendentes, inclusive antes dos alemães, italianos, poloneses e outras etnias chegarem na Brusque. A nossa palestra chama-se Cores da História, proposta pelo senhor Celso Guilherme e ao Conselho Municipal de Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura, e nós fomos premiados. A nossa equipe é composta pelo Sérgio, pelo José Luiz, que tem sido nosso parceirão, né? E essa equipe montou uma palestra para trazer para vocês algumas histórias. Não quer dizer que é a história inteira. Vocês vão notar como a presença afrodescendente ela é tão importante como as demais etnias para a formação de Brusque. Que dentro dessa história que a gente conta sempre que é só de alemão, italiano e polaco, existe também um povo que participou e que contribuiu para que a cidade de Brusque seja o que ela é hoje. Quero começar dizendo para vocês assim, ó, que existe um lado sempre bom e existe o lado ruim. Eu, como historiador, não me importo em fazer essa análise. Quem faz essa análise são vocês. Vocês têm que ter o senso crítico para escutar a história. O cara manda em mim. Vocês têm que escutar a história e processar isso. E o senso crítico de vocês é que tem que dizer, olha, isso aqui foi discriminação, isso aqui foi isso, foi aquilo. Eu não vou fazer essa análise. Claro. A gente vai concluir algumas coisas em conjunto. Vamos lá, seu Celso Guilherme. Então, essa palestra, ela teve só ela teve apoio do Conselho Municipal de Cultura, da Fundação Cultural, da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura Nacional. Bora. A primeira pergunta que a gente faz é de onde vieram os afrodescendentes de Brusque? A pesquisa do professor José Bento, que é um dos maiores especialistas do sul do Brasil sobre a chegada de afrodescendentes, né, na região do Vale do Itajaí-Mirim, ela aponta que os afros de Brusque chegaram principalmente da Costa do Marfim, do Congo, Angola e Moçambique. Esse chegaram, ele é esquisitinho a gente falar, porque na verdade os imigrantes vieram por vontade própria. Já os africanos vieram na marra, vieram através da escravidão que começou lá em 1550, nós já tínhamos navio negreiro trazendo e vieram milhões de seres humanos, né, trazidos para a escravidão no Brasil. E chegamos a um primeiro, vocês vão notar que eu vou dar diversos personagens da história. Há um primeiro casal personagem da história. O Garcia e a Maria, eles moravam em Florianópolis, eram escravos em Florianópolis. A Maria tinha por volta de 18 anos e o Garcia tinha por volta de 25 anos. Um era escravo de um casal e outro era escravo de outro casal, que não deixava com que os dois pudessem namorar ou, enfim, casar. O que eles resolveram? Fugir. Fugiram de Florianópolis e mata dentro, vieram parar aqui em Brusque. Brusque, antigamente, não era essa cidade desse tamanho que nós temos, esse município. Brusque incluía Guabiruba, Botuverá, Vidal Ramos, Nova Trento, parte de Gaspar, parte de Ilhota. Era a grande Brusque. Esse casal, em 1769, cadê minhas fichinhas? Esqueci de pegar. Em 1769, eles vieram parar aqui na região de Brusque. Ao chegar aqui, o único inimigo comum que eles tinham eram os índios. Graças a Deus, eles conseguiram de alguma maneira achar um jeito de conviver e viveram 10 anos aqui em Brusque. O que aconteceu? Um sargento de milícias de Florianópolis saiu para buscar resina de pinheiro.
E entrou mata dentro, praticamente no mesmo caminho que eles fizeram. Quando chegaram ali, deram de cara com os dois, recapturaram e eles foram mandados para um negócio chamado Estoque del Rei. Ou seja, o escravo volta para a coroa, que leva eles para entregar para os donos originais. Esse foi, então, 1769, Brusque só veio a ser Brusque em 1860. Quase 100 anos antes, então, de Brusque ser Brusque, nós já temos a presença de um casal de afrodescendentes. Pode ir, adiante. Brusque foi fundada em 4 de agosto de 1860. Era uma época que tu não tinha estrada, tu não tinha avião, não tinha nada. Qual era o único caminho para você chegar? Era pelo mar ou pelo rio. A estrada era o rio. Quando os imigrantes chegavam em Itajaí, eles tinham que subir rio acima para chegar aqui onde seria a colônia. O que é que aconteceu? Eles tinham que chegar lá e contratar um canoeiro para trazer eles, que era o Uber de antigamente. Quem era o motorista da canoa, o cara que tocava a canoa? Em sua maioria, negros libertos, que empreendiam e faziam uma canoa para poder fazer esse trajeto e ganhar algum dinheiro, e escravos de ganho. Eles chamavam, os alemães diziam que eram luso-brasileiros. Luso-brasileiros, naquele momento, significava negros ou mulatos, ou, enfim, escravos ou ex-escravos. Esses Uber de antigamente fizeram esse trabalho por quase 50 anos, trazendo gente e levando gente de Itajaí para Brusque e levando daqui para lá. Mantimentos, tudo que a nova colônia precisava era feito por esses cidadãos aí de origem afro. Próximo. Em Brusque nós tivemos pouca escravidão, mas tivemos. Vocês vão ver, eu trouxe, por exemplo, 2 exemplos de escravos aqui e outras histórias de ex-escravos que viveram em Brusque. Aqui no centro da cidade nós tivemos 9 escravos comprovados, nomes, de quem eles eram, etc. Ao redor de Brusque nós tivemos, nessa grande Brusque que a gente chama, né, que envolvia Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, toda essa região, nós tivemos 190, em torno de 190. Não existe um número que a gente chegou assim a um final. Mas existia, por exemplo, no Barracão, um tal de Augustinho Alves que tinha 100 escravos. Aqui em Nova Trento tinha um outro cidadão que se autodenominava Rei dos Escravos, que tinha 30 escravos, né? Essa conta toda dessa Brusque antiga é em torno de 180, 200, a gente não tem um número certo ainda. Havia sim, não aqui em Brusque, as senzalas. Eu conheci uma, se vocês vão daqui para Itajaí, quando chega lá embaixo no Arraial dos Cunhas, tem o posto Raimonde. Logo à direita tem uma estradinha que entra ali, a 200 metros dali havia uma senzala muito semelhante a essa. Essa aqui é uma senzala, não aqui de Brusque, ela está na internet lá, eu peguei como um exemplo, tá? Que era muito semelhante a isso aqui, pelo desenho que eu vi lá. E lá eu encontrei ainda aquelas argolas que eles botavam para prender a perna dos escravos à noite para eles não fugirem. Que era, pode notar, tem 1, 2, 3 portas, 4 portas aqui. Eles fechavam e prendiam as pernas dos escravos para que eles não fugissem, porque já era uma época que os escravos fugiam muito. Houve uma senzala dessa aqui na divisa Brusque com Gaspar, e houve essa outra nessa outra divisa, né? São 2 que eu sei de certeza que teve pela pesquisa. Pode ter havido mais. Pode ir adiante. E aí eu chego, veja, eu vou falar muito desse cara, presta bem atenção nele, dele e da família dele. Esse é o primeiro personagem afro que nós temos, né, de Brusque, de uma família que está aqui até hoje. Eles chegaram a Brusque em 1849, e Brusque só foi fundada em 1860. Eles já eram escravos livres, vieram de Tijucas e vieram trabalhar para um cara chamado Pedro Werner aqui em Brusque. Veio o
pai e a mãe do Francelino, um irmãozinho que morreu logo depois, e o Francelino. O Francelino teve uma extensa família. Ele casou com uma uruguaia, uma índia uruguaia, e teve uma família grande aqui em Brusque, que estão aqui até hoje. Estão mais brancos do que nós. Por quê? Porque eles foram casando com italiano, com alemão, e foram branqueando. Se você falar com o seu Érico, que trabalha ali na Águas Claras, material de construção, tu vai ver que ele é branco, ele é um italiano. Só nota que ele é negro quando tu olha o cabelo dele, que é bem carrapinho. E aí tu vai ver o pai dele, o avô dele, que é esse cara aí, o Francelino Fortunato. Vamos adiante? O Francelino se tornou garoto de recado do Barão de Schnieber. Quem é o Barão de Schnieber? Alguém já viu essa foto? Esse cara aí é o fundador de Brusque, Barão Maximilian von Schnieber. Ele era um austríaco que veio para o Brasil e que foi encarregado pelo imperador para fundar a colônia Brusque, ou a colônia Itajaí, como se chamava, que depois se tornou Brusque em 1800 e tantos. O que é que fazia um garoto de recados? Hoje a gente tem carta, ainda tem carta, mas nós temos WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos tudo que a gente imagina para comunicar. Na época da colônia não existia absolutamente nada disso. Você queria mandar um recado para alguém, ou mandava uma carta, ela chegava dali um mês, ou você mandava alguém levar o recado. O Francelino tinha 11 anos quando o barão chegou em Brusque, e ele se transformou do garoto de recado do barão. Mas tinha um problema. Chegaram os alemães primeiro, daqui a pouco chegaram italiano, daqui a pouco chegou polonês, daqui a pouco chegou, sei lá, diversas outras etnias, e cada uma falava uma língua diferente. O que acontecia? O barão precisava falar com os italianos, que moravam nessa beira da Águas Claras, até lá em cima em Botuverá. E ele dizia: ó, Lino, vá lá e fala para o chefe dos italianos lá que eles têm que vir aqui na sede da colônia buscar os alimentos que eles pediram. O Lino pegava, ia a pé até lá, e chegava lá e tinha que se comunicar. Ele tinha então que aprender o idioma deles. E aos poucos o Lino foi pegando o básico do idioma italiano. Da mesma forma o idioma alemão, e da mesma forma o idioma dos poloneses, que era assim a língua mais complicada para se aprender. O que aconteceu? No final o Lino estava falando 4 idiomas: o português, o alemão, o italiano e o polaco. Acontece que o Lino era um cara que tinha orgulho da própria cor e não gostava que mexesse com ele. E aí, a título de uma quase piada, tá? Não precisa rir se não achar engraçado. Um dia chegou no porto de Brusque. Alguém sabe onde é que era o porto de Brusque? Lugar bem show. Ponte Estaiada. Onde hoje é a Ponte Estaiada, naquela região, entre a outra ponte de baixo, essa daqui, aquela região ali, entre o campo do Brusque, ali era o porto de Brusque. Ali era um entra e sai de gente, ali chegavam as mercadorias, ali as pessoas desembarcavam. Um dia o barão mandou o Lino, e eu esqueci de contar uma história do Lino. O Lino era apelidado, o Francelino, ele era apelidado de Lino Manco. Que quando ele era garoto, eles foram cortar árvores no mato para abrir, para plantar, e caiu uma árvore na perna dele e ele ficou manco. Então ele andava com a perna torta e por isso o apelido dele. Ele não tinha problema com o apelido, ele tinha problema era com a cor, ninguém podia mexer com a cor dele. E aí, um dia, chegou no porto uma canoa, um lanchão. A história diz que era um lanchão, ou seja, uma canoa bem grande para 50 pessoas, com uma lemoa. Lá na Alemanha disseram para ela que aqui ela ia ganhar muita terra e que ela ia virar uma fazendeira. E ela se vestiu a caráter, chegou no porto toda vestidona, com um chapelão na cabeça, um vestidão, para tomar posse da fazenda dela. E o Lino foi lá, que o barão disse: ó, vai lá e ajuda a trazer as malas para o barracão. É outra história louca que aconteceu no município. O que era o barracão? Era onde os imigrantes todos que chegavam tinham que ir e ficar em quarentena. Por quê? Porque eles podiam estar trazendo doença da Europa para cá, então eles ficavam 40 dias ali para depois ir para as terras deles.
O Lino foi, e a hora que a lemoa foi descer, o Lino deu a mão e ela tirou a mão apavorada. Olhou para ele e ele ficou fulo, né? Porque ele viu que o problema ali era a cor. Mas tudo bem. Foram na estrada, foram andando até onde hoje ali é o Clube de Cacetinho Araújo Brusque, que era onde era o barracão. E no caminho, o Lino foi falando em alemão com o marido dela. Mas animado, falando um alemão fluente. E a mulher ficou... Chegou uma hora que ela perguntou, mas escuta, como é que você fala a minha língua, cara? Ele olhou para ela assim e disse, olha, senhora, quando eu vim da Alemanha, eu era branquinho que nem a senhora. O sol aqui é muito quente, além da gente ficar preto, a gente encarapinha o cabelo. A lemoa não queria mais ficar aqui, queria ir embora, porque não queria ficar preta. Quase 100 anos depois, conta o padre Valberto Dixon, no livro dele, diz assim que o padre encontrou, quase 50 anos depois, o padre encontrou a velhinha, diz que preta que nem o neguinho disse que ela ia ficar, ela não ficou, mas que ela ficou roxa e vermelha, ela ficou na velhice. Para vocês verem, e isso é interessante para nós, muitas vezes, gente, nós não precisamos se incomodar com a cor de ninguém. Mas o dia que você se incomodar com a cor de alguém, se você fizer alguma coisa para alguém, essa pessoa tem o direito de responder à altura para ti, cara. E não acha que tu tem razão. E o Lino nunca deixou ser rebaixado por causa da cor dele. Ele sabia quem ele era. Tiveram que chamar o padre Gattoni para convencer a mulher de que não se tratava de uma africana. Um africano, não é um... Ele não ficou preto aqui. Vamos adiante. Aqui tem um outro personagem que é da mesma turma do Francelino Fortunato. Esse cidadão aqui se chama Arthur Fortunato. O Arthur foi um dos 47 heróis da Segunda Guerra, heróis brusquenses que foram para a Segunda Guerra Mundial. Pode ver que ele está aqui, ó, tá aqui todos os que foram, né, na Segunda Guerra Mundial, e aqui está o Arthur. O Arthur é neto do Francelino, do Lino Manco. Filho de do Adão, que é pai dele, e filho do Francelino. O Arthur foi para a Segunda Guerra, foi convocado, e quando ele voltou da Segunda Guerra, ele voltou com a cabeça dele fora da casinha já. Segundo as filhas que eu entrevistei, elas disseram que o pai voltou realmente bastante perturbado pelo que ele viu lá. Se mudou para Itajaí, e em Itajaí foi estivador, tudo mais, e morreu lá. A família dele mora toda lá. E nunca foi reconhecido como um pracinha. Os outros foram, ganharam até aposentadoria e ele nunca foi. Motivo que a gente até hoje não conseguiu descobrir, se ele não se inscreveu, o que houve, mas o fato de ser o único preto daquela equipe que foi, diz também alguma coisa de uma época que passou que, infelizmente, ainda havia muita discriminação no país. E aí chegamos num outro cidadão, também da família Fortunato, chamado Pedro Fortunato. Seu Pedro morava aqui, na Ponta Russa, né, na Nova Itália, e o seu Pedro, o dia que vocês passarem ali na Renault, que vocês verem aqueles prédios ali que o Luciano Davan comprou agora, aqueles prédios foram construídos com mão de obra do seu Pedro, além de diversos outros. O seu Pedro era um pedreiro da Renault da época. Ele ajudou a construir todo aquele empreendimento do velho Renault ali. E o seu Pedro tinha uma habilidade, benzimento. Ele tinha um dia especial que ele benzia, e que ele era adepto, ele era crente em São Pedro, São Paulo, né? E nesse dia ele fazia uma série de benzimentos que, segundo conta a lenda, era muito mais forte. Mas o seu Pedro tinha uma especialidade. Ele benzia as crianças de arca caída. Alguém sabe que doença é essa? Já viu falar? Eu peguei, eu acho que o João pegou, vocês também pegaram. Os mais velhos aí. Quando a gente nascia, aquele toquinho, a mãe da gente pegava e te enrolava que tu parecia uma múmia. Ficava assim, não ficava? Enrolava assim que tu podia pegar na mão, o coitado da criança não tinha como dobrar ela, porque aquilo era tão... E era tão apertado
aquilo que a criança sufocava. O que é um bebê? O que é uma criancinha recém-nascida? É um anjo. Tanto que na minha época, Deus o livre que um bebê recém-nascido morresse sem batizar. Ele ia direto, coitadinho, para o inferno, porque ele ainda não era um cristão. Por isso, muitos pais e mães, quando a criança nascia doentinho, batizavam em casa, para ter a bênção de Deus se por acaso ele morresse. Mas esses bebês que as mães enfaixavam, tinha até, era uma loucura isso, até hoje ainda tem gente que faz. O que acontecia? O bebê não conseguia respirar. O que os pais faziam? Iam no seu Pedro para ele benzer de arca caída. O que ele fazia? Chegava lá, botava a criança numa mesa e desenrolava a criança, abria os bracinhos e pronto, a criança melhorava. Por quê? Porque uma criança é um anjo e anjo não tem braço, anjo tem asa. Portanto, o anjo tem arca, não é? Certo? O anjo não tem braço, ele tem arca. O que o seu Pedro fazia era soltar a arca, o pulmãozinho da criança respirar e ele voltava. E todo mundo botava fé de que aquilo ali era o benzimento que salvava a criança. Semana seguinte ele estava lá de novo, porque voltava em casa e enfaixava tudo de novo. E o seu Pedro, diz a lenda, e isso é lenda, espero que seja, né? Porque até eu me assustei quando eles me contaram isso. O seu Pedro previu a própria morte, porque havia um sincretismo religioso na questão dele. Ele era um adepto de São Pedro, São Paulo, que se comemora no dia 29 de junho, todo ano. No dia 28, todos os anos, o seu Pedro pegava uma bacia de água, enchia ela de água e botava no sereno, dia 28 para 29. No dia 29, antes de clarear o dia, o seu Pedro ia lá e olhava na bacia e saía feliz, ia fazer as coisas dele e tal, tranquilo. Mas um belo dia o seu Pedro fez a mesma coisa, foi lá, olhou, saiu triste. Foi para o quarto e não falou com mais ninguém, e foi, passou um dia, passou 2 dias, até que o seu Érico conseguiu falar com ele, para saber o que houve. E o seu Érico contou para mim o seguinte, de que ele disse, olha meu filho, eu não vi o meu rosto. Se eu não vi o meu rosto é porque eu vou morrer. Porque todo ano que eu vi o meu rosto, Deus me dava mais um ano de vida. E de fato, 6 meses depois, o seu Érico, o seu Pedro, faleceu. Se é lenda, se é verdade, se é mentira, a gente não vai saber nunca, né? Mas que isso aconteceu, tenho certeza, aconteceu. Eu vi pessoalmente eu vi pessoalmente 80 pessoas numa fila para ele benzer. 5 horas da tarde. Ele só benzia no fim do dia, até as 9 da noite. Nunca cobrou nada de ninguém e nunca aceitou nenhuma doação de ninguém. Quem conheceu ele, talvez os mais velhos tenham conhecido ele, nunca aceitou nada de ninguém, só o benzimento. Muito bem, adelante. Agora nós vamos sair um pouquinho da família Fortunato. Esses personagens todos estão ligados então ao Francelino, de uma família que está aqui até hoje, desde 1849. Como eu disse no início, tem coisas boas e tem coisas ruins. O primeiro assassinato de Brusque aconteceu por causa de uma laranja. Um negócio absurdo. Para nós hoje, meu Deus, matar alguém por causa de uma laranja é inconcebível. Acontece que tinha um fandangão, um baile, no Clube Cacetinho, onde a lemoada ia tomar um chopinho, né, uma fenarreco da época. Na frente do Clube Cacetinho existia uma casa de um alemão e na frente tinha um pé de laranja. Esse grupo de negros é do Regimento de Pernambuco, formado por soldados todos negros. E o governo do estado mandou eles para Brusque para proteger os colonos dos indígenas. E esses caras ficaram acampados aqui, né? Eles diziam para espantar os indígenas. Na verdade, todo mundo sabe que não era para espantar, era para matar mesmo, né? E eles estavam acampados aqui e eles foram lá para ver o tal do baile. Só que o preto não podia entrar no baile, porque era baile para branco. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar sobre baile de branco e baile de preto. Estavam lá e um desses soldados pulou uma cerquinha que havia e roubou uma laranja do cara.
do alemão. O alemão ficou puto, foi lá e desgraçou, mas tudo em alemão, o soldado também não entendia patavina, ele gritou de cá, brigou, não sei o quê, mas falando em português, o alemão não compreendia. Vinha do Guarani para cá um cara chamado Carlos Bartel, também alemão. E aí foram tudo pro soco, pra paulada, pro cuspe, pra sei lá o quê. Brigaram. O Bartel veio e foi defender o alemão. Quando ele foi tentar defender o alemão, um desses soldados furou ele com a baioneta e matou ele na hora. Vejam, assassinar uma pessoa por causa de uma laranja. Até hoje, eu vi o processo dessa grossura, até hoje não se sabe quem matou ele. Porque daí o regimento inteiro pulou para proteger o seu camarada. Porque aí os alemães saíram tudo do baile e queriam linchar o cara que matou. Como eles não sabiam quem foi que matou, não deu para linchar ninguém. Aí o governo retirou todos eles, levou para Florianópolis e o assunto morreu. Ou seja, morreu um cara por causa de uma laranja, que é o primeiro assassinato nosso, e até hoje não se sabe quem foi que matou. Saiu uma aguinha aí. Lembram que eu disse que nós tivemos 9 escravos? 9. Não é pouco, uma cidadezinha pequena como Brusque não é pouco. 9 escravos, eles eram escravos ladinos, que se chamavam. O que era um escravo ladino? Ladino era aquele escravo que trabalhava em casa. A mulher que lavava, passava, fazia comida. O escravo que cuidava das crianças, cuidava da horta, coisas pequenas, não era canavial, não era nada disso. E a família Werner, que morava, eu acho que todos vocês vão lembrar, tem um lugar ali na frente do Clube Bandeirante, onde tem aquela estátua dos alemães de canoa e os índios. Naquele lugar ali morava Pedro Werner, que estava aqui antes dos alemães chegarem. Ele foi o anfitrião dos alemães aqui. O Pedro Werner tinha 4 escravos. Entre eles, um escravo chamado Bento, outra Germana, a Inês e o Arlindo. E o filho dele comprou esse escravo chamado Antônio Criolo. Criolo é uma expressão para dizer que esse escravo, esse tal Antônio, já tinha nascido no Brasil. Por isso ele era um escravo crioulo. Senão ele seria um escravo de nação benguela, escravo de nação Congo, escravo de nação, sei lá, qualquer outra designação. O Antônio Criolo veio ser escravo da família Werner, que morava naquela região. E essa história que eu vou contar para vocês, nós vamos fazer um filme. Quem sabe, professor, um dia até o senhor passe para as turmas na sala. Eu vou contar a história não só do Antônio Criolo, mas desses escravos do Pedro Werner. É um filme que vai se chamar Fosso dos Lamentos. O que era isso? Lá no norte do Nordeste, quando um escravo desobedecia o seu dono, o que acontecia? Botava no pelourinho e pau no cara. Na casa do Pedro Werner, ele não fazia isso. Ele fazia um buraco de 5 metros de profundidade e jogava o coitado do cara lá dentro. Ele ficava uma semana preso no fosso. E isso daí, teve vezes que tinha 2 escravos, que tinha 2 buracos. Exatamente onde tem hoje, ali pro lado de cá, um pouquinho, tem uma concessionária de automóveis, ali ficava esses fossos. O que era esses fossos? À noite, o rio passava ali perto e tinha os canoeiros, que passavam para lá e para cá no rio. Eles ouviam vozes à noite. Essas vozes diziam o seguinte: socorro, me ajuda, me tira daqui. Você imagina um cara preso 5 metros de profundidade lá no meio do mato, o medo que esse cara não devia passar. Os canoeiros ouviam aquela voz, olhavam e não via ninguém. Eles viam o mato lá com o vento, chacoalhava, e começaram a espalhar a notícia de que ali naquela região havia uma alma penada. E provavam: olha, eu escutei. O outro dizia: eu também escutei. O outro: eu também escutei. E isso, Brusque inteira ficou sabendo que ali naquele lugar tinha uma alma penada, que era um lugar assombrado. Muito bem. Como que nós fomos descobrir que aquilo não tinha nada de alma penada?
Em 1935, o Dr. Germano Hoffmann, que morava aqui em cima, faleceu agora de pouco tempo, muitos de nós conhecemos, foi um grande médico de Brusque. No meio de uma conversa, ele contou uma história que tinha um campinho de futebol ali e que eles iam jogar nesse campinho. E que os pais, às 5 da tarde, diziam: olha, volta para casa porque ali é assombrado, tem alma penada, saiam daí. E a gente foi atrás para ver que coisa é essa de alma penada. Eu não sou muito... Nós fomos até seminarista, né, João? Mas alma penada é pegar pesado, né? E descobrimos que, na verdade, isso ali não tinha nada de alma penada. Eram os escravos que eram jogados naqueles fossos e eles pediam socorro. O que aconteceu ao longo do tempo? Esses fossos foram fechados, em 88 terminou a escravidão e esse assunto tinha morrido na cidade, mas a lenda continuava. Até hoje tem gente que lembra, os mais velhos, tipo 80, 90 anos, se tu perguntar, eles vão dizer: ó, não, aquela região ali é alma penada ali, eu não quero ir. Certo? Adiante. E aí nós chegamos a uma outra história da escravidão em Brusque, também muito peculiar. Havia uma escrava chamada Maria, em Florianópolis. Ela era uma menina de uns 20 anos, né? E a especialidade em Florianópolis dela, os pais dela eram de um casal que judiava muito ela. E judiava a própria Maria. A Maria queria, sei lá, sair de lá, né? Mas tinha pena de sair e deixar os pais. Um casal chamado Georg Boettiger e a sua esposa foram a Florianópolis e compraram a escrava Maria e trouxeram ela para Brusque. Sei lá. Alma penada. Foi. Não foi? Ó, a história da bacia não faz em casa, tá? Porque senão é capaz de tu não ver o teu rosto e depois me culpar. A Maria veio para Brusque, foi trabalhar nos Boettiger. Onde é que moravam os Boettiger? Era atrás do Shopping Cracker, onde tem ali aquele camelô do terminal urbano. Bora. Onde tem o camelô do terminal urbano, ali do ladinho. Ali a Maria trabalhou por muitos anos na casa dos Boettiger, desse Georg, que também era vereador. Um cara esperto, um cara, né, que tinha cultura e tudo mais, e ele era farmacêutico. Em 1880, ser farmacêutico equivale a ser um médico de primeira categoria, porque não existia médico na colônia, né? E esse Boettiger, ele soube pelos jornais, pelas notícias de que a escravidão ia terminar. Chegou em casa e falou com a mulher dele: escuta, eu acho que a escravidão vai terminar, nós não podemos perder o nosso investimento. Que nós pagamos uma grana forte aí pela Maria. O que nós vamos fazer? E os dois bolaram uma estratégia para manter a Maria escrava, se por acaso a escravidão terminasse. Como de fato terminou em 88. No Natal daquele ano, os dois chamaram a Maria. Maria, tu é show, cara. Tu é uma mulher maravilhosa. Nós gostamos muito de ti, tu já é parte da nossa família e nós resolvemos te dar a liberdade. Mas, isso é bom, aprendam sempre, tá? Quando uma coisa parece muito boa, pergunta qual é o máximo. Se tu não perguntar, tu vai te lascar. Mas você tem que trabalhar para nós mais 3 anos. A Maria, show, né, cara? Ela ia viver o resto da vida dela escrava. Imagina, só 3 anos, toca a ficha. Foram para o cartório, fizeram um contrato. Eu tenho esse contrato da Maria, o contrato dela, assinado por testemunhas. A Maria feliz da vida. Em 3 anos ela estava livre. Acontece que um dia esse Boettiger era um cara assim que... Eu tenho até medo de falar o que eu gostaria de falar, porque tem muita gente da família Boettiger que vai dizer assim: ah, mas o senhor não estava lá para saber se era isso mesmo. Então eu vou dizer, invenção pode ser invenção minha. Um dia ele foi se gabar para o amigo dele que tinha vendido ela de escrava. O amigo dele veio a Brusque, fizeram uma janta, a Maria estava lá fazendo a janta na cozinha, eles na sala conversando, tomaram umas canjibrina a mais, e o Boettiger se soltou, e o cara perguntou para ele: escuta, como é que tu conseguiu manter escravo aí, cara? Eu perdi os meus tudo.
Ah, rapaz, eu sou esperto. Fiz um contrato com ela que só vai vencer daqui a 3 anos. Então ela é minha escrava por mais 3 anos. O que eles não contavam é que a Maria escutou isso tudo. E aí, caiu por terra todo aquele amor que eles disseram que tinha por ela, etc, etc. A Maria era uma mulher séria, cumpriu os 3 anos, deu um digníssimo, perdoe a expressão, pé na bunda dos dois e foi morar lá no barracão. Que vocês vão conhecer um pouquinho a história nos próximos slides. Esse já é o barracão. No barracão, gente, era uma terra que não tinha dono ainda. Ali, todos aqueles que não tinham, abre 2 asponas aqui, que não tinham onde cair morto, porque essa expressão é do tempo da libertação dos escravos. O escravo libertado, ele era dito assim, cara, você não tem onde cair morto, cara. Porque, de fato, ele não tinha terra, não tinha nada, ele estava livre, mas ele estava lascado. Neste lugar, chamado Barracão, que eu acho que todos já passaram por ali, é aquela ida para Gaspar, chega lá embaixo onde tem aqueles shoppings lá, o Hall Shopping e outros, ali é o Barracão. Naquela região se reunia todas aquelas pessoas que não tinham onde cair morta, como a gente diz. E ali eles começaram a construir uma vila. Nessa vila foi onde a Maria foi morar, certamente os escravos dos Werner também foram morar. Dali vinham, então, elas vinham lá do barracão a pé para trabalhar na casa das pessoas mais abastadas de Brusque, para ganhar um dinheirinho para sobreviver. No barracão, era um lugar de sociabilidade, aqui no centro aconteciam os bailes de branco, onde preto não entra, eu não entrava. E eu cheguei a vivenciar isso em Bom Retiro, onde eu nasci. No centro tinha baile de branco, no rincão tinha baile de preto. Um não entrava no outro, e se entrasse, o pau pegava e não aliviava. Os negros no barracão, e lá no barracão não era só negro que ia aqui, ó. Se você olhar aqui, você vai ver que tem muito índio aqui, ó. Esses são negros, ali alguns negros, índios. Quem eram esses índios? Eram aqueles que cansaram, que viram que eles iam ser mortos, e eles resolveram vir para a cidade e disseram, ó, cara, não queremos mais guerra, não queremos mais briga, e para nós está tudo resolvido, deixa nós em paz. E eles foram apelidados, foram dado nome para eles como índios mansos. Ou seja, os outros que estavam na mata ainda eram os índios bravos, e eles eram os índios mansos. E eles foram morar também nessa região. Até porque eles também não tinham com quem namorar, com quem casar. Eram 2 povos que estavam a Deus dará. Lá no barracão, então, acontecia os bailes de preto. Que eu vou passar para vocês daqui a pouco o nome do cidadão que fazia esse baile. Que ele era bastante conhecido, inclusive aqui de Brusque, chamava-se Tio Manuel. Ele era o promotor dos bailes de preto que levava a sociabilidade para aquele lugar. Então, os negros da região toda de Brusque, fim de semana ia para lá, ficava lá, e dali saíam os casamentos, dali saíam os namoros e por aí vai. Pode ir. Um desses caras que viveram no barracão chamava-se Negro Florentim. Notaram que eu estou dando bastante personagens para vocês. Eu fixei a palestra mais nos personagens para contar a história a partir de um personagem. O Negro Florentim, ele era especialista em contar história. Ele saía lá do barracão e vinha aqui para a Praça Barão de Schneeberg, sentava ali na praça e os pais deixavam as crianças ir lá para ouvir as histórias dele, porque ele se especializou em contar histórias bíblicas. Então ele pegava a história do Davi e Golias, pegava a história das parábolas, pegava várias histórias bíblicas e ele contava para as crianças. Como acontece muitas vezes quando vocês estavam lá na creche ainda, que alguém lá, a Pro ia lá contar historinha para vocês do João e Maria, disso, daquilo, daquele outro, né? O Florentim ficou muito conhecido em Brusque e era uma pessoa com quem muita gente aprendeu para o resto da vida um pouco mais da Bíblia. Podemos ir adiante. Esse aqui eu botei aqui mais para... É uma história longa, mas eu vou resumir.
No Azambuja, isso foi eu que fui lá pesquisar. Isso aqui era, por exemplo, chegava lá o José da Silva. O médico olhava para ele e tal, e botava as características dele, dizia que doença ele tinha, enfim, um monte de coisa, entre elas a cor. E um determinado médico, cujos descendentes estão aqui até hoje, certa feita tinha atendido um preto. E ele nunca tinha visto um preto na frente dele. E ele atendeu o cara, olhou para o cara, botou lá, preto. E tocou bala. O cara estava, sei lá, com uma doença, não sei o quê, blá, 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 blá. O paciente seguinte era um cara com malária. O cara estava ferrado da vida. Porque a malária dá uma febre muito grande na pessoa, enfim, dá uma coisa brava. Então o cara sentou na frente dele, e ele com a cabeça ainda no preto, ele olhou para o cara assim, botou a cor do cara, roxo. Porque ele não sabia, o cara era um branco, era um alemão, está lá o nome do cara alemão. Mas ele, com aquela ideia da cor que as pessoas têm, ele resolveu dar uma cor para o cara, e deu uma cor roxa. Mas essa história é um pouquinho diferente e vai mais além. E aí nós chegamos num outro cara, para quem já morou aqui na Santa Luzia, ou mora ainda na Santa Luzia, não sei, deve ter conhecido pelo menos os descendentes dele, o seu Zé Casqueiro, que é esse cidadão aqui. A história também é longa, mas eu vou resumir. Em 1885, 90, um negro liberto de 18 anos, conta a história que era um negro bonitão, vivia na família Hort, aqui em Dom Joaquim. Só que deu um desentendimento lá, mandaram ele embora, e a família da Castanheira contratou ele lá na Santa Luzia para ir. Ele era especialista em cuidar de criança e cuidar da casa. Era um escravo, um ex-escravo ladino. E ele foi. Acontece que o marido da Castanheira, ele gostava de uns tragos. E quando ele tomava uns tragos, ele sumia 3 meses. Ficava fora, ninguém sabia onde é que o italiano tinha se metido, nada, não sabia nada. E a mulher ficava sozinha. E nesse meio tempo, o negão e a senhora tiveram um romance. Quando o italiano voltou do porre dele, a mulher estava grávida, ele ficou feliz, tal, beleza. Quando foi um belo dia, o neném nasceu. Quando pegaram, o cara olhou, cara, tá meio escurinho esse piá, né? Ficou muito tempo no forno, aquela história toda. E descobriram que realmente, obviamente, que o cara não era filho do italiano, né? O negro, até hoje, existem 2 teorias para ele. Uma, que ele foi embora definitivamente, e outra, que ele foi morto e jogado no Morro dos Polacos. Né? A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira nisso. Fato é que os da Castanheira passaram a dizer que o seu Zé era adotado. E até o fim da vida do pai dele, todo mundo achava que o Zé era adotado. Até que o pai dele, de cama já, chamou o seu Zé e disse para ele: filho, tu não é adotado. Tu és filho só da tua mãe e de fulano de tal, que era um ex-escravo que viveu aqui na minha casa. Pediu perdão tal e morreu. O que acontece? O seu Zé sempre teve orgulho também do que ele era. A família dele está aí, o Zé, tem radialista, tem professor, tem um monte de gente aí que contribui com a cidade. E essa história tinha ficado embaixo das cinzas até a década de 90, quando eu descobri a história do seu Zé. Pode ir adiante. E aí tem outra história ruim, né? Veja, não tem só história boa, tem história ruim também. O Martim Bugreiro foi o cara que mais matou índio em Santa Catarina. As pessoas dizem assim, não, esse cara tinha prazer em matar índio. Na verdade, isso não dá para nós dizermos isso. O Martim Bugreiro, ele era contratado pelo governo de Santa Catarina para matar os índios, ou eles botavam no contrato espantar os índios, mas na verdade eles iam, matavam, e o Martim cobrava por orelha de índio que ele trazia do mato que ele matou, dos índios que ele havia assassinado no mato. Isso daí, gente, levou ao
caos de nós hoje, a maioria de nós, se nós olharmos aqui, para cada um de vocês aqui, a gente já vê, ó, não tem mais indígenas no nosso meio. Muito poucos são descendentes de indígenas, a maioria que está no nosso meio é lá do Pará, do Amapá e tudo mais, mas indígena brusquense dificilmente tu encontra. Por quê? Porque eles foram dizimados. Quem era o Martim Bugreiro? Era um descendente de indígena e o grupo dele, a maioria também afrodescendentes. E aí a gente chega tal num personagem que viveu aqui. Primeira, segunda, terceira rua, daqui para lá, se você subir, você vai sair lá em cima, praticamente na casa do seu Ginoca, que é uma família de africanos, certo? Que vieram como escravos até o porto de Porto Belo, foram escravizados em Tijucas, e de Tijucas, libertos, eles vieram para Brusque, trabalhar para a família Maluche, que era dono de todo esse loteamento antigamente. Trabalharam muitos anos e eles têm agora um terreno e a casa, eles moram aqui. A família do seu Ginoca se tornou muito conhecida, tem duas histórias até que eu conto deles aqui, três na verdade, porque eles foram considerados uma família, quase uma família real africana em Brusque, por uma habilidade especial que a família antiga do seu Ginoca tinha. Eles eram negros que falavam alemão. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar na casa dos alemães, eles tinham que falar a língua, senão eles não conseguiam se comunicar. Adiante. Outro personagem é o seu Leopoldo Ramos, morava na Santa Rita. O seu Leopoldo veio para Brusque como empresário, um dos fundadores da Fundição Hércules, que hoje eu acho que está extinta, né? O filho dele toca na Cerâmica Reis lá, alguma coisa. Mas o seu Leopoldo chegou a Brusque como empresário, ajudou a fundar então como sócio da Fundição Hércules, e mais tarde, quando ele se aposentou, ele montou uma empresa de reciclagem de papelão. A primeira reciclagem de papelão de Brusque. Como uma forma de um hobby, alguma coisa, ele fazia um negócio muito legal, que era o seguinte: e boa parte de vocês, até de repente indo na casa do avó, do vô, quem é mais da nossa região, vai encontrar aqueles quadros redondos na parede, com uma pintura do vô e da avó, naquele vestidinho bonitinho, a avó, o vô num quadrinho com uma gravata bonita. As pessoas mais pobres não tinham dinheiro para pagar um fotógrafo para fazer. Aí contratavam o seu Leopoldo, que ia lá, pegava uma fotinha pequenininha, 3x4, com o rosto do cidadão, chegava em casa, ele pintava aqueles quadros. Isso são praticamente obras de arte que se fazia nessa época. O seu Leopoldo daí vendia o quadro inteiro para as famílias. E muitas famílias de Brusque têm ainda esses quadros em casa. O vô, a avó, né? Porque o vô deve ter lá ainda. Né? Minha avó de Carreirinha. Eu tenho um quadro desse. Eu tenho também lá em casa. Muita gente conhece o rosto por causa desses quadros, porque senão não teria. As pessoas eram muito pobres, não tinham como pagar um fotógrafo, que era uma fortuna para ir lá bater foto. E aí chega também, lembrem do seu Ginoca, uma família enorme. E lembrem da situação nojenta que eles não tinham com quem casar, não podiam ir no baile, não tinha que ir lá para Blumenau, tinha que ir lá para o Barracão para arrumar um casamento. Os Ginoca resolveram convidar uma família para eles terem com quem casar. E veio uma família lá de Camboriú, ex-escravos da indústria baleeira de Barra Velha, de Penha, né, da armação de Penha, que fazia óleo de baleia, que era o que dava iluminação pública para as cidades, o óleo de baleia. Essa família estava em Camboriú e veio para Brusque, veio aqui para o Guarani. Mais tarde eles se mudaram para a divisa Brusque e Guabiruba, e ali vocês vão encontrar o único lugar em Brusque que é considerado negro para valer, chama-se Morro dos Pretos, que é onde a família Cipriano, né, enfim, os filhos casaram, ficaram todos por ali. Aqui quero fazer uma diferenciação bem interessante para vocês sentirem, principalmente quem é de origem afro. Aqueles escravos
Se eu tiver muito chato, vocês podem falar, tá? Não tem problema. Aqueles escravos que gostavam dos seus donos, quando eles foram libertos, eles deixavam o sobrenome do dono, porque quando o dono comprava ele, botava lá o nome, José Souza. Mas ele não tinha sobrenome de Souza, ele era um africano, ele tinha um outro nome lá e tal. O Souza era do seu dono. Então muitos escravos, porque gostavam dos seus donos, tal, deixaram o Souza. Mas aqueles que não gostavam dos seus donos, que fizeram questão de ser livre para valer, inclusive com o nome, a maioria deles, e podem olhar, boa parte dos descendentes africanos tem nomes religiosos, de Jesus, dos santos, Aparecido, Cipriano, de São Cipriano. Entendem? Então vejam, a grande maioria dos escravos do Brasil mudou de nome. E a grande maioria tem nome em algum momento ligado à religião. Por quê? Porque os padres da época, que apoiavam, boa parte deles apoiava a escravidão, também apoiavam a mudança de nome. E disse, ó, bota lá Aparecido, de Nossa Senhora Aparecida. Bota lá Santos, está resolvido. Bota lá de Jesus, beleza. Certo? Eu disse há pouco que os Ginoca conseguiram o respeito em Brusque, porque era uma família que, além do português, eles falavam alemão. E a dona Mia, que eu cheguei a conhecer ela, e eles chamavam ela de Nega Mia, eu a conheci e ela se negou a falar em português comigo, porque ela só falava alemão. Ela foi criada pela família Ristoff. Ela era uma doceira muito famosa em Brusque, todo mundo ia na panificadora Ristoff comprar os doces dela, e ela viveu e morreu alemã, apesar de ser descendente de africanos. Segundo conta a lenda, lá no Paquetá, lá naquele asilo, como é que é o nome? Lá dos idosos, lá foi onde eu visitei ela, ela morreu cantando em alemão. Foi para o quarto, começou a cantar um hino em alemão, ficou quietinha, e eles foram lá ver, ela tinha falecido. Ou seja, ela se sentia tão alemã como os outros filhos dos Ristoff. Adelante. E aqui vem uma outra história dessa mulher, chama-se Dona Lúcia. Ela é mãe do Ginoca. A Dona Lúcia trabalhou na casa dos Gevaerd, trabalhou na casa dos Ristoff, e para que ela pudesse trabalhar lá, ela tinha que falar alemão. Mas a Dona Lúcia estava velhinha, já tinha se aposentado, e as filhas e filhos saíam e tinha um monte de netinho. E ela gostava de pegar os netinhos dela aqui, do Maluche, e ir lá no Morro dos Pretos visitar os parentes lá, o Cipriano, a pé, e voltava a pé. No final de tarde, os alemães iam para a panificadora Ristoff, que ficava ali na frente do Clube Cacetira Araújo Brusque, tem até uma panificadora lá ainda, com outro nome, Moriá. Os alemães iam para lá para fazer um Schnaps. O que é um Schnaps em alemão? Schnaps é um happy hour. Enfim, iam encher os cornos. Essa é a palavra mais certa. E a Dona Lúcia vinha vindo do Guarani com uns 10 netinhos. E um daqueles alemães, já certamente com a cara cheia, ele olhou para lá e disse assim, meu, tá vindo uma trovada muito preta para lá. Em alemão. Porque pensou que a Dona Lúcia não entendia patavina do que ele estava dizendo. A Dona Lúcia pegou os netinhos, foi lá, entrou, foi lá, e ele disse assim, ó, minha alma é mais branca do que a sua cor. Em alemão. Ou seja, calou todo mundo, dali para frente todos passaram a respeitar a família. Bora! Eu espero que vocês, com esses personagens todos, vocês sintam uma realidade que eu sinto no meu trabalho de pesquisa, que é o que? Dizer, na história de Brusque, não houveram só alemães, italianos, poloneses. Houveram diversas etnias, entre elas os afrodescendentes, que contribuíram com o crescimento da cidade, com o sistema econômico da cidade, e para o que a cidade é. Né? Muitas vezes que diz assim, ah, aquela menina lá é neguinha. Se ela é neguinha, não é de Brusque. Como não, cara? Como não? Se ela mora aqui, ela é daqui, pô. Não tem argumentação nenhuma. E esses negros todos que viveram aqui e contribuíram para a cidade? Quem são eles?
Claro que é daqui, todos são daqui. E aí, eu trouxe também um exemplo do futebol. Desde a década de 40, esses craques de bola aqui, ó, todos eles jogaram em Brusque. Antes no Paysandu e no Renault, que competiam para trazer afros para os seus times, porque os afros eram bons de bola. E são até hoje. Olhem o time do Brusque. Duvido se vocês não vão achar quase 50% do time de Brusque que é de descendência afro. Então, poxa, e é o nosso timão do Brusque. Chegamos a outro grupo. Talvez tenha aqui no meio de vocês alguém desse grupo. Hoje de manhã na escola lá, né, Sérgio? Nós encontramos professores, alunos, que eram descendentes desse grupo aqui. Quem é esse grupo? Eles gostavam de se dizer que eles eram os VIPs. VIP significa, para eles, vim do interior do Paraná. Quem eram eles? Eles eram os trabalhadores na indústria, fazer prédio, fazer casa, prédio, eram pedreiros, carpinteiros, eram o pessoal da obra, eram os peão da obra, eram os mestres de obras. O dia que vocês passarem no centro e ver os prédios antigos, saibam, esse grupo chegou em Brusque a partir da década de 1980 para trabalhar na construção civil e construiu boa parte desses prédios que estão ali no centro da cidade. Hoje eles estão mais concentrados no bairro Poço Fundo, Águas Claras e um pouquinho ali Tomás Coelho, né? Alguns até em Dom Joaquim, que a gente conhece de mais tempo. Então esse pessoal do Paraná, que é a mistura do negro com o índio, chegaram na década de 1980 aqui. Próximo. Homem cor de pinhão. Tem alguém aqui que é da Serra aí? Bom Retiro, Urubici, São Joaquim, Lages, lá oeste de Santa Catarina? O diretor é lá do oeste, né? Do oeste. Lá houve uma mistura, gente, espetacular. O diretor sabe que ele é de descendência italiana, né? Polaco. Polaco? Ah, é polaco, meu Deus do céu, polaco. Mas houve, no oeste de Santa Catarina, uma mistura étnica que aconteceu a partir de 1550. Naquela região só existiam indígenas. A Espanha tinha um interesse enorme em ficar com o sul do Brasil para ela. Naquela época, professor, funcionava aquilo que nós historiadores conhecemos como utipossidetes. Ou seja, você vai ter a terra se tu possuir ela, se tu tiver nela. E para estar nela, que o Papa daí lançava uma bula para dizer que aquela terra era dele, daquele que reivindicava, tinha que falar a língua, tinha uma série de... tinha que ser descendente de espanhol, digamos. E chegou ao Brasil em 1550 um cara chamado Álvar Núñez Cabeça de Vaca. É um nome louco, né? Mas esse cara foi famosíssimo. Famosíssimo. Ele era um andante, andou milhares de quilômetros. Ele desembarcou em Florianópolis e ele trouxe 50 cavalos com ele. E junto com os 50 cavalos que ele trouxe no navio dele, ele trouxe 50 mouros. Mouro, a Espanha tinha acabado de vencer os mouros e botou todo o exército mouro para o exército espanhol. Quem era o mouro? O mouro é um africano, negro, quase 2 metros de altura, uns caras parrudão, que nós lá na Serra chamamos de pelo duro, né? Então os caras tá nevando e o cara tá de manga de camisa, se danando pro tempo. Cada aldeia indígena, havia uma lenda no sul do Brasil, que os índios esperavam um deus que viria montado numa besta. O que o Álvar Núñez Cabeça de Vaca pensou? Vou dar o deus deles. Pegava um negão daquele, botava em cima de um cavalo e o cara chegava na aldeia e os índios... Meu Deus, né, cara? É Deus, chegou. O que ele fazia? Esse mouro. Qual era a missão dele? Né? Desculpe a expressão dessa forma. Talvez tenha uma outra melhor que eu não lembro agora. Acasalar com as índias, ter muitos filhos, ensinar o espanhol e deixar o sangue espanhol aqui para que a Espanha, um tempo depois, pudesse reivindicar o território para ela, como de fato ela fez mais tarde, né?
E assim nasceu o cara, o homem cor de pinhão, que é a mistura do mouro com o índio. E hoje o oeste de Santa Catarina, à exceção dos imigrantes que vieram do Rio Grande do Sul, né, italianos, poloneses e outros que foram daqui para lá, a maioria, aquele jagunço do contestado, que vocês vêm falar muito, eu acho que na história se fala nisso, é descendente desses antigos mouros. Tem um livro espetacular do Sobrinho, que me fugiu o nome agora, que ele fala do homem cor de pinhão. Os mouros no oeste de Santa Catarina. Muito legal. Bora. Quem aqui é de origem baiana? Veio da Bahia? Ah, não temos tantos, Hoje de manhã, 70% da sala era baiana. Então, pô. O baianês, que é quase uma língua, tu vai concordar comigo com algumas palavras que tem aqui, os baianos vão concordar. O baianês, ele passou a ser falado em Brusque a partir dos anos 2000. Nos anos 2000 começou a chegar uma grande imigração de baianos em Brusque. E até hoje, nós temos hoje quase 15% da população de Brusque já é de origem baiana. O baiano não entra naqueles 4 povos lá que a gente deu lá no início da palestra, dizendo de onde eles vieram. O baiano é de uma origem diferente. Tanto que a Bahia seria praticamente o único estado muçulmano do Brasil, né, não fosse a pressão que houve, a monarquia fez para que eles se tornassem católicos. Mas até hoje o maior sincretismo religioso continua sendo na Bahia, né? E o baiano traz com ele algumas expressões, palavras, etc., que está no nosso meio. Uma que eu acho mais doida, né, que é uma expressão que não significa nada, mas para o baiano significa tudo. A expressão é oxe. Baiano está triste, oxe. Baiano está alegre, oxe. Baiano está puto, oxe. Tudo é hoje. Como para nós do sul, o bah. Para nós falamos bah. Estou feliz, bah, estou feliz. Tá triste, bah. Tá. O baiano é hoje. Junto com isso, veio algumas expressões, e eu ouvi essas daqui, eu peguei assim aleatoriamente, né, que eu ouço no dia a dia. Por exemplo, baiano não diz ônibus, ele diz buzu, e está resolvido. O mainha e painho é comum, tu não vê o cara dizer mãe e pai. Eu acho, sei lá, quebra a língua, assim, etc. Mas mainha e painho, uma maneira carinhosa de chamar mãe e pai. Um baiano foi na padaria, chegou lá, disse para o padeiro que também atender, disse: eu quero 5 pão de sal. O cara olhou para ele e disse: ô, velho, nós não vendemos essas coisas aqui. Não, estou vendo ali o pão, quero aquele ali. Isso aí não é pão de sal, é pão francês. O pão francês ele chama pão de sal. E a massinha, aquela que nós aqui chamamos de massinha, eles chamam de pão de açúcar. Ou, né, pão doce. O baiano não anda pela calçada, o baiano anda pelo passeio. Esse é o nome da calçada que ele vive, né? O baiano não diz bom, excelente, só diz que está porreta, está bom, já resolveu. O baiano, quando quer chamar alguém de desgraça, ele diz desgrama. Bom, está resolvido. Tem um monte de nome, por exemplo, um que eu acho muito louco, e essa eu ouvi. O rapaz estava comprando um celular, não sei o quê, e o cara tentando vender para ele, e eu estava tentando ver uma outra coisa. E daqui a pouco ele soltou, o cara disse: ó, esse aqui, bicho, é muito bom, é bem baratinho, 800 pila. Rapaz, isso é muito peba. Ah, foi eu. Perguntei pro cara: o que é peba? Peba é muito ruim, cara. Então o baiano não chama uma coisa muito ruim, ele disse: está muito peba. Cadê? Em Brusque nós temos hoje 17 terreiros. Eu sei que alguns de vocês têm religiões outras, né? Mas só para vocês saberem que existe em Brusque, principalmente, Umbanda e Candomblé.
Esse aqui é o pai de santo Luizinho, o único pai de santo em Brusque que é preto. Todos os outros são brancos. Eu fui em todos eles. 99% dos frequentadores brancos, que gostam da religião, né? Conhece a Cida de Planalto? Sim. Faleceu? Fui lá, que é Domblé, né? Ela tocava, né? Ela é minha madrinha. Ah, é? Show, cara. Era minha madrinha. Sim. A Cida. Agora tem um outro lá no Planalto, que eu ainda não visitei. Ela que tá tocando agora. Quem? Quem tá tocando dela lá é o filho dela agora. Filho dela. Né? Mas aqui por perto tem, na cidade toda tem. Eu trouxe esse dado mais para vocês terem essa consciência de que existe essa manifestação cultural em Brusque, né? E que ela funciona. Perto da minha casa lá tem um batuque de candomblé lá, que, cara, para nós dormir sexta-feira é um pau bravo. Olha, esses dois últimos vocês vão gostar porque eles, vocês vão sentir um pouquinho assim, ó, o quanto a África está no nosso dia a dia. O quanto existe de afro naquilo que nós comemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós vivemos. Então, por exemplo, culinária de origem afro. Vamos lá. Quem é que não gosta de uma feijoada? Cara que não gosta de uma feijoada pode ser boa coisa, né? É gostoso. Existe uma feijoada europeia. Vamos lá. Tem. Né? Inclusive em Portugal tem um tipo de feijoada que não tem nada a ver com a nossa. A nossa é orelha, pé, tudo coisa de porco vai ali dentro, linguiça, e aqui em Brusque mesmo eles enfiam mais 500 coisas dentro. Feijoada. Tá quase. Sexta-feira, né? Dá uma vontade de ir embora, uma festa, né? Tá quase, tá? Aguenta aí um pouquinho comigo. Outra comida afro que nós comemos nas nossas casas. Lá em casa, pelo menos, acontecia o seguinte. Meio-dia a mãe fazia feijão, arroz, macarrão, carne, não sei o quê. E já fazia bastante para sobrar para de noite. De noite ela pegava aquilo tudo, botava dentro de um panelão e fazia uma minestra, que é uma comida afro. Aquela mistura toda fica um sopão que o cara come e dorme. Meu Deus, pesadona. Quem aqui já comeu pirão de farinha de mandioca? É bom, né, velho? Pirão de farinha de mandioca é de origem afro. Tá? Na África ainda hoje se come muito. Na minha casa a gente comia pirão de farinha de mandioca. Olha lá. Pirão de farinha de mandioca a mãe dava pra gente quando nós comia peixe. Porque o peixe tem um espinho, pode enroscar na garganta. Se enroscar, a mãe enfiava a farinha de mandioca, engolia e descia tudo junto. Cuscuz. Certamente todo mundo já comeu, é uma delícia, né? Atenção! O cuscuz baiano é diferente do nosso. E é gostoso também. Mas eles comem já com outros condimentos, com outras coisas que fica bom também. Canjica. Rapada, cara. Meu! Maravilhosa. Acarajé. Deixa eu contar isso bem rapidinho. Lembra que ali em Mazambuja tinha uma senhora que vendia acarajé? Acarajé da Ana, né? Vou dar um conselho para quem é de Brusque, que for tentar comer um acarajé, que é gostoso. Se a mulher perguntar assim, o senhor quer ele quente ou quer frio? Peça frio. Peça frio. Cara, eu comi, pedi, eu pensei, por que eu vou comer uma comida fria, né, cara? Tá doida essa mulher. Não, traz quente pra mim. Cara, eu comi duas. Dei duas mastigadas, a boca começou a pegar fogo, a minha orelha parecia que ia pegar fogo, o estômago pegou fogo. É um inferno, cara. Pra quem não tem estômago como nós, não tem. Então, acarajé quente, esquece, uma brusquense não dá, velho. A não ser que você quer ficar doidão. Mas é muita pimenta. Agora, o frio, show de bola. É outra história. E aí também tem outra, né, que a gente usa em dois sentidos, né? Uns dizem assim, poxa, aquela guria é muito da pamonha, aquele cara é um pamonhão. Mas tem a pamonha de milho, que é uma delícia, né? E aí tem outras aí, a gente podia, cocada, por exemplo. Quem não gosta de uma cocada? Né? E aí, para terminar,
Bom, essas palavrinhas que eu vou dar para você, eu trouxe um monte, mas vou dar só uma. Essas palavrinhas nós usamos todo dia, toda hora, todo instante, para definir coisas, para dizer coisas. E a gente não se dá conta de que ela é de origem afro. Então, a África está mais em nós do que a gente imagina. Por exemplo, quem não gosta de uma saladinha chamada alface? Alface, origem africana. O professor chega na sala, os alunos estão um pandemônio dentro da sala, o que ele diz? Cara, para de bagunça. Uma palavra africana. Almofada, né? Essas cadeiras estão duras, se tivesse uma almofadinha a gente saía com a bunda um pouquinho melhor, né? Almofada, uma palavra africana. Babá, que cuida do neném. Babá, origem africana. Bugiganga. Vocês já notaram quanta bugiganga tem na mochila de vocês? Então, tem bugiganga e a palavra mochila também é de origem africana. Tá? Batuque, palavra africana. Outra palavra africana que se fala muito por aqui. Cara, aquele menino, fala com ele, ele é meio banzo. A expressão banzo é aquele que tu fala, o cara fica meio... Sabe, não entende coisa nenhuma. Ele é um banzo. Birita todo mundo sabe o que é, né? Não preciso nem dizer. Uma expressão... Eu vou deixar isso aqui por último. Por exemplo, cachimbo. Cafungar. Ô, cara, não vem cafungar no meu cangote aqui não, né? Palavra africana. Carimbo. Chuchu. Encafifado. Eu uso muito essa palavra. Fubá. Né? Gogó. Isso daqui, dos homens, né? Chega em casa meio-dia, diz, mãe, já está pronto o jabá. Jabá é uma expressão, né? Essa aqui vocês conhecem. Né? Tá uma larica hoje nessa sala. Larica é uma palavra africana. Maluco. Maracutaia. Molenga. Pé de moleque. Aquele menino é um pitoco. Né? Nossa, que daí mais pitoca tu tem. Quilombo. Serelepe. Outra palavra africana. Tanga. Buruaca. Aquela velha, uma buruaca. Né? Cacimba. Eu moro no Cafundó do Juda. Cafundó. Palavra africana. Tu foi fazer alguma coisa, caiu, deu aquele galo na cabeça. Como é que é o nome disso? Um calombo. Palavra africana. Canjica. Cachumba. Não sei se alguém já teve cachumba aqui. Né? Tu tá lá assistindo TV, cansado, depois tu chegou da aula, do dia e tal, e tu tira um cochilo. Palavra africana. Dengo. Gangorra. As meninas aí. Sábado ou domingo, a mãe e o pai querem dar uma descansada e diz assim, filha, vai fazer um rango para nós hoje, uma comida. Aliás, rango é africano. Vai fazer uma comida para nós. Tu vai para a cozinha, faz aquele estardalhaço dos infernos lá na cozinha, bate panela, vai não sei o quê. Meio-dia, bota a comida na mesa, o pai e a mãe começam a comer, cara feia, diz, filha do céu, que gororoba tu fez, né? Lenga-lenga, lambada. A minha mãe, quando queria bater em mim e no meu irmão aqui, ela não dizia cala a boca. Fecha a boca, senão eu vou te dar uma lambada na cabeça. E dá, tá? Marimbondo. Como é que você chama o rato em casa? É rato, rato? Nunca viram falar em camundongo? Camundongo, uma palavra africana. E para terminar, tem mais um monte aqui, não vou falar todos. Quando vocês
vocês eram criança, fazia bagunça em casa, o que a mãe fazia? A mãe dizia, um pouquinho, o que a mãe dizia? Olha, tu para com isso, senão eu vou te bater com uma chinela nas nádegas. Não, né? Como é que ela dizia? Cara, para com isso, senão eu dá uma chinelada na bunda. Bunda é uma palavra complicada. Obrigado, camarinha. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.